Seu meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. E hoje nós vamos falar sobre mais um dos profetas. Então, pega a sua Bíblia, pega o seu caderno de estudo, seu lápis, sua caneta, enfim. Ora ao Senhor, pede a Ele que lhe dê sabedoria, entendimento, conhecimento e proteção para que nós possamos estudar mais um personagem da Bíblia. Hoje nós vamos falar sobre Jonas. E Jonas quer dizer pomba. É muito comum no hebraico as pessoas terem nomes de animais. Os amados já viram isso, tanto de animais quanto de vegetais, inclusive de flores, enfim. Jonas não é diferente. Então, ele significa pomba. Jonas era filho de Amitai e o seu local de nascimento era uma cidade chamada Gat-Hefer, que estava no território de Zebulon. Nós sabemos onde fica esta cidade, ela fica a 19 quilômetros mais ou menos da Galileia e a 5 quilômetros mais ou menos de Nazaré. Ele era contemporâneo de outros profetas como Amós e Oséias. E ele fez o seu ministério, ele desempenhou o seu ministério no reinado de Jeroboão II. O seu ministério, entretanto, não foi desempenhado nem em Judá, nem em Israel. Não, ele foi escolhido por Deus para agir numa cidade chamada Nínive. Nínive ficava na Assíria. Esta cidade de Nínive era uma cidade, aqui nós estamos tendo uma gravura representativa da cidade de Nínive. Ela era uma das grandes cidades da Assíria, uma das maiores cidades da Assíria. E ela, ao final, quando a Síria já havia atingido o seu poderio, o seu auge de domínio no mundo, ela, em verdade, se torna a capital da Assíria. Mas ela nem sempre foi a capital da Assíria. De qualquer maneira, a Assíria estava aumentando o seu poderio no mundo. E nós vamos ver mais para frente que a Assíria vai acabar dominando Israel e levando cativo todo o povo, inclusive Samaria. Ela conquista a cidade de Samaria, capital de Israel, conquista e leva cativo o povo para Nínive e para as cidades vizinhas de Nínive. Então, o que acontece aqui é que Deus manda Jonas ir à cidade de Nínive e pregar à cidade de Nínive. Os guerreiros de Nínive eram terríveis, eles eram medonhos, haviam os seus métodos eram muito grosseiros e eles matavam infligindo bastante dor aos seus inimigos. Então era natural duas coisas aqui que deixaram Jonas desconfortável em ir para Nínive. Primeiro que não era do seu povo, não era uma cidade do seu povo. Deus era Deus de Israel, era Deus de Judá e não da Assíria. Então ele via nisso um inconformismo, ele via nisso uma razão negativa para ir pregar a Nínive. Para que salvar o inimigo? Para que salvar uma cidade inimiga? E em segundo lugar, significa aqui que ele tinha também um pouco de receio de ir para lá, exatamente pela violência e pela maldade dos seus guerreiros, do seu povo. Então, duas razões que fizeram com que Jonas não quisesse ir a Nínive.
E ele foge de Deus, ele foge da face de Deus. E ele acha que indo para um outro lugar, Deus não vai encontrá-lo. Essa era uma ideia que eles tinham antigamente de que Deus era Deus apenas no território e para o povo deles. Então veja lá, veja que quando nós estamos contrários à ordem de Deus, quando nós estamos contrários aos planos de Deus, nós caímos. Então houve uma queda. Em que sentido? Ele foi da planície para o litoral, ou seja, para o porto, portanto ele desceu. Do porto ele foi para o navio, portanto mais baixo ainda. No navio ele foi para o porão do navio, mais baixo ainda. Depois, quando se descobre que Deus fica irado e que ele suscita uma tempestade nesse navio, contra esse navio, ele vai ser jogado ao mar para que o restante da tripulação se salve. Portanto, mais baixo ainda. E aí um peixe o engole, portanto, mais baixo ainda. Né? E lá dentro do estômago do peixe, ele diz que está no Sheol, ou seja, um local de trevas, um local de morte. Portanto, ele vai da planície até o Sheol, até um local de trevas, até um local de morte. Espiritualmente, isso significa dizer que quando nós estamos contra as ordens de Deus, contra os planos de Deus, nós vamos do mais alto ao mais baixo estágio em nossa vida. O que nós vamos encontrar aqui são 3 mensagens importantes. Primeira mensagem: Deus é misericordioso. Deus não quer a destruição das pessoas, dos povos, das nações. E ele via em Nínive ou na Assíria um instrumento seu. Mais para frente a gente vai ver isso, ou os amados já sabem disso. Na história, mais para frente, Deus vai usar a Assíria, vai usar Nínive. E, portanto, Deus tem misericórdia com os outros povos. Isso significa que nós, que não somos do Israel genético, do Israel vindo do povo de Israel, fomos também atingidos por esta misericórdia de Deus. Deus, portanto, não é de um território, não é de um povo. Deus é universal. E Deus age em relação às nações, aos povos, de acordo com os seus planos, de acordo com a sua soberana vontade. Em terceiro lugar, nós temos uma coisa importante aqui. Jonas é entendido como uma prefiguração de Cristo. Como assim, Helene? Jonas passa 3 dias no estômago de um peixe. Veja que a palavra diz peixe, a palavra não diz baleia. Baleia é a ideia popular que se fala sobre baleia, mas em verdade a palavra diz peixe, um grande peixe. Ele fica 3 dias no estômago deste peixe e Jesus fica 3 dias na sepultura para realizar a sua obra de salvação. Então, ele prefigura a morte e o voltar, a morte e a salvação. Então, por isso, essa prefiguração de Cristo. Uma última palavrinha importante aqui. Muitos estudiosos dizem que ele não poderia sobreviver 3 dias no estômago de um peixe. Há alguns anos atrás, 1800 e alguma coisa, quase 1900, existe uma situação bem documentada, descrita e bem documentada, de um marinheiro que estava num navio que pescava baleias, portanto era um navio baleeiro, e ele acabou caindo ao mar e sendo engolido por uma baleia. Ele foi encontrado alguns dias depois
no estômago desta baleia. A baleia foi aberta, ela foi caçada efetivamente, depois de engolir este marinheiro, ela foi caçada e abrindo a baleia, ele foi encontrado vivo, atordoado, inconsciente, mas vivo no estômago desta baleia. Então, apesar de que muita gente fala que não é possível, foi documentado, existe o nome do navio, a localização, datação, tudo isso foi amplamente documentado. Então, isto não é raro, aliás, é muito raro, não é uma coisa muito comum, mas foi possível pelo menos uma vez na história do Barclay e aqui com o Jonas. Amém, amados? Bons estudos.